Shalom, mestre Exaltino Martins, mais uma vez aqui para trazer uma palavra abençoadora para a sua vida e para o seu coração. Amém? Antes de começar essa pregação, né, essa palavra que eu quero trazer para você, eu quero te pedir que você se inscreva aí embaixo no meu canal, tá? Que você ative as notificações para que você possa receber os próximos vídeos, né, assim que eles saírem, tá? E que também você deixe aí o seu comentário, tá? E que você também compartilhe o vídeo, tá bom? Se fizer sentido para você, né? Se abençoar a sua vida, eu te peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas por esta palavra. Hoje eu quero falar sobre medo da morte. E a pergunta é: você tem medo da morte? Essa é a pergunta, porque hoje nós estamos vendo uma pandemia, nós estamos vivendo uma pandemia global, onde muitas pessoas estão hiper assustadas. As pessoas estão, sabe, de uma forma assim, que a gente às vezes não consegue nem explicar, né? O pânico está tomando conta da vida das pessoas. E para falar sobre esse assunto, eu quero ler com vocês o Salmo de número 89, versículo 48, que diz assim, ó: que homem há que viva e não veja a morte? Salmo 89, depois você lê aí na sua Bíblia, versículo 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. Amém? Essa palavra, meus queridos e amados ouvintes, é uma palavra bem pertinente, porque hoje o medo, de uma maneira geral, ele tem invadido, vamos dizer assim, a vida de muitas pessoas. Eu estava fazendo uma série no Instagram falando sobre os 6 temores básicos, baseado no livro de Napoleão Hill, que foi um grande escritor, um homem muito bem sucedido. E lá, o último medo que ele relata, o último temor, é o temor da morte. E Napoleão Hill diz que o temor da morte, à medida que os anos foram passando, ele foi diminuindo, porque as pessoas foram evoluindo. E Napoleão Hill, ele ensina que quando você fica muito preso à questão da religião, você acaba desenvolvendo esses temores. E que quando você se liberta, quando você expande, você cresce, você passa a não ter mais esse temor. Só que, gente, o que a Bíblia nos mostra é o contrário disso. O que a Bíblia nos mostra é que quanto mais a gente se aprofunda nas Escrituras, quanto mais a gente se aprofunda na Palavra de Deus, e aí eu quero mais uma vez aqui dizer que isso aqui, tá? Isso aqui não tem nada a ver com religião. Deus não é uma religião. Deus é uma pessoa. Deus é um ser que criou o universo a partir do nada. E o que Napoleão Hill ensina? Napoleão Hill ensina que no universo existe apenas energia e matéria. E que energia e matéria não podem ser destruídas. E ele está certo. Eu e você não vamos ser destruídos. Nós vamos viver eternamente. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, diz que o corpo ele volta para o pó, mas o espírito volta para Deus que o deu.
Então, realmente não vai haver destruição. Vai haver uma eternidade, tá? Com Deus ou sem Deus, né? Na presença de Deus ou distante de Deus. Então, o que eu quero? Qual é o meu objetivo hoje com essa palavra que eu trago aqui para vocês? Não é eliminar o medo do seu coração. Não é fazer com que você não tenha medo, porque é impossível nós não termos medo. Todos nós temos medos. Só que o que Deus tem colocado no meu coração é que nós precisamos começar a substituir esse medo que nós temos da morte, o medo que nós temos por algumas coisas na vida, pelo temor a Ele. Porque a palavra dele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E às vezes eu percebo que eu não estou olhando para a câmera, eu estou olhando para a tela. E aí eu não consigo ver a câmera. Mas amém. Eu sou principiante, então não tem problema. O temor, gente, nós temos que temer ao Senhor. Temer não aquele que pode matar o corpo, mas sim aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Porque a alma é eterna. Ontem eu fui no sepultamento do irmão Maurício e eu estava falando para a esposa dele, né? Eu vou fazer do jeito que eu fiz lá para vocês entenderem o que eu estou querendo passar aqui. Ele foi sepultado no alto e eu apontava para o alto onde estava a gaveta que ele foi sepultado e eu falava, ó, ele não está ali. Ele não está ali, ele está lá com o Pai. Porque eu li João 14:2, quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-lhes lugar, e quando eu for e voltar, eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vós também estejais. Então existe um lugar preparado para nós. O céu é um lugar, fisicamente falando. O inferno é um lugar, fisicamente falando. E para não alongar muito esse vídeo, eu preparei aqui uma leitura de Lucas. Na verdade eu tirei, né? Mas vamos lá. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Conta a parábola do rico e Lázaro. Diz assim, ó. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também ali certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado para os anjos, pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu não vou ler o texto todo para não fazer um vídeo muito grande. Mas o que fica bem claro aqui? Morreram duas pessoas, um rico e um mendigo, tá? E, gente, a Bíblia não está dizendo aqui que para você ir para o céu você tem que ser mendigo. Não é isso, tá bom? A Bíblia também não está dizendo que se você for rico você não vai para o céu. Isso é uma história que foi contada e envolviam esses dois personagens, tá? Que fique bem claro. O que aconteceu? O rico, ele estava no lugar de tormento. E o que ele pediu? Ele pediu que refrescasse a língua dele. Por quê? Pensa você andando num calor de 50 graus durante, sei lá, 1 hora. Automaticamente, o que vai acontecer com você?
você vai sentir sede, é óbvio, é normal. O que a Bíblia mostra é que esse homem, ele manifesta uma necessidade fisiológica no lugar onde ele estava, depois de haver morrido. É isso que a Bíblia está dizendo. Então o que a Bíblia está dizendo é que quando eu morro e eu não tenho uma aliança com Deus, o lugar para onde eu vou é esse lugar, é o inferno. E ali eu não vou, tipo assim, eu não vou morrer, porque Napoleão Hill diz que é como se fosse o sono da alma. Você vai dormir eternamente e não tem... Gente, não é isso. Não é isso. Eu respeito muito a consciência de Napoleão Hill. Napoleão Hill foi um grande homem, mas no que tange a Bíblia, a veracidade da palavra de Deus, ele estava enganado. Ele estava enganado. Ele deixou um legado grandíssimo. Mas, gente, palavra de Deus é outra coisa. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que se eu e você morrermos e não tivermos uma aliança com Cristo declarada, nós vamos sim para o inferno e vamos sofrer, quer você creia ou não. Então essa palavra é uma palavra de alerta. Não tenha medo da morte, tenha medo de morrer e ir para o inferno. E não apenas de morrer e ir para o inferno, gente. Tenha medo de não desfrutar do melhor de Deus para a sua vida, porque Deus tem grandes coisas preparadas para você, para cada um de nós. Então, para que essa palavra não fique muito longa, eu quero orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Que esta palavra, Senhor, venha trazer alívio, consolo e esclarecimento para aqueles que a ouvirem. Que em nome de Jesus, Pai, pessoas sejam despertadas do sono da morte. Para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço. Amém. Se você quer se tornar um ministro da palavra, ou se você quer fortalecer a sua fé, aprender mais sobre a palavra, clica no link abaixo na descrição que eu vou deixar para o curso O Ministro. É um grande curso e eu tenho certeza que vai te abençoar poderosamente. Shalom!